Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo de tempo de tela. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre Netflix, mais especificamente um top 5 das minhas 5 séries preferidas da Netflix. Então, bora lá? Bom, antes de começar esse top, só falar que tem duas regras que eu coloquei. A primeira é, a série tem que estar finalizada, ou seja, não vai ter nenhuma série que ainda está em produção, Stranger Things, por exemplo. E a segunda regra é, embora lá fora algumas séries não sejam necessariamente originais da Netflix, eu vou considerar as que têm esse selo aqui no Brasil. Então, por exemplo, já vou até dar um spoiler, The Good Place vai estar na minha lista, embora lá fora ela não seja da Netflix em si, mas aqui no Brasil ela só chegou nesse serviço, então estou considerando. Então vamos lá para a minha lista. Em quinto lugar eu estou colocando aqui House of Cards. Sim, o final da série foi horrível, né? Foi uma bomba, toda a questão envolvendo Kevin Spacey, prejudicou muito a produção, mas ainda assim eu considero uma série muito boa, apesar desse final e de todas as coisas conturbadas que teve nesse processo. Por quê? Primeiro, porque eu acho que é uma série que sedimenta tudo que a gente tem de Netflix. Digamos que se não fosse House of Cards, a maneira como a produção foi feita, o sucesso que a produção teve, provavelmente a gente não teria tanta série da Netflix saindo como a gente tem. E além disso, eu acho que as primeiras temporadas são tão boas que vale esse lugar aqui no top. Eu acho que as atuações são sensacionais, a maneira como a narrativa se constrói, toda essa rede de intrigas e tal, é muito bacana, prende muito. E eu não posso deixar de destacar também o fato de como a série conseguiu tratar da política de uma maneira pop e realmente envolvente. Então é uma construção assim de suspense muito interessante que infelizmente teve seus problemas no final da série, mas o conjunto da obra e a importância dela para a Netflix me faz colocar aqui nesse top. Em quarto lugar eu coloco Demolidor, a série aí da parceria Marvel-Netflix, que honestamente para mim foi a única série dessa parceria que de fato deu certo. Eu acho que foi assim uma ótima porta de entrada para esse universo. As pessoas ficaram muito empolgadas a partir de Demolidor para as outras séries, infelizmente não correspondeu, mas o Demolidor sim correspondeu muito. Eu acho que o elenco é muito bom, a sinergia entre o próprio Demolidor e todo o grupo dele ali é interessante, a adição do Justiceiro na segunda temporada foi muito interessante, o vilão eu acho que é sensacional, que está em todas as temporadas. A maneira realmente como as cenas de luta são filmadas, por mais que a cena do corredor, que foi uma coisa muito icônica, se repete nas 3 temporadas, é muito bem feita. Então assim, eu acho que é uma série que tem um primor técnico muito grande, boas atuações e realmente inovou um pouco essa questão, sabe? Eu acho que trouxe um ar novo para Marvel que a gente não via nem na TV nem no cinema, uma coisa um pouco mais séria, com sangue. Então assim, foi realmente um grande acerto e infelizmente foi cancelada para mim, muito em função do pacote como um todo, porque a terceira temporada foi uma das melhores coisas que a Netflix fez até hoje, na minha opinião, e vale muito a pena ser assistida. Em terceiro lugar eu coloco Sense8, a série das irmãs Wachowski, que é uma série que, assim, pra mim foi uma das coisas mais inovadoras que eu vi na televisão em termos de produção. A maneira como elas conectam os personagens, essa questão de você filmar em vários locais do mundo, e toda essa relação que a série propõe a trazer, de realmente tocar nesse ponto da união, da fraternidade, de como as pessoas precisam estar mais conectadas, foi muito interessante. Eu acho que é uma série muito rica no ponto de vista da produção e da sua premissa. Eu acho que a série se perde um pouco na segunda temporada, não à toa ela foi cancelada, apesar também de ter essa questão de como a produção era cara, mas eu acho que ela botou os pés pelas mãos, mas ainda assim eu acho que os personagens são muito ricos, a maneira como eles se constroem são, assim, realmente histórias muito bacanas, sabe? Por mais que sejam histórias paralelas, na maneira como elas vão se juntando, é muito, muito forte, sabe? Essa coisa de você pensar em personagens, 8 pessoas que se conectam, mas ao mesmo tempo têm suas próprias vidas. Eu honestamente acho que é uma série que a gente nunca vai ver nada igual e foi realmente um grande presente. Não à toa, os fãs da série gostam muito a ponto de terem convencido a Netflix de fazer um filme para encerrá-la. Então, assim, é uma série muito rica, por mais que eu acho que ela acaba extrapolando um pouco alguns problemas. Inclusive, eu falei disso na crítica do filme, tá aqui em cima se quiser conferir. Mas ainda assim é uma série que, pra mim, ganha muito pela questão de como ela foi produzida e, para além disso, de uma premissa inovadora que soube ser muito bem trabalhada, com ótimas atuações e um universo assim rico que teria muito a explorar, mas infelizmente foi cancelado. Em segundo lugar, eu coloco The Good Place, como eu falei, a série não é exatamente original da Netflix, mas como no Brasil ela teve nessa distribuição um serviço, eu coloquei aqui. E honestamente foi uma série que me pegou muito de surpresa, porque quando eu comecei a assistir eu achei que fosse mais uma comedinha boba, tanto que minha ideia era assistir só para passar tempo. Mas na medida que a série vai se desenvolvendo, na medida que a gente vai vendo a progressão dos personagens, o arco de cada um deles, dos 5 protagonistas, do início até o fim é muito rico, eu acho que a história é muito bem trabalhada. A maneira como a série consegue equilibrar a questão do humor, junto com discussões um pouco mais sérias, inclusive falando da questão da vida e da morte, da maneira como a gente pensa a ética e tudo mais,
é muito interessante, sabe? Eu acho que a série realmente traz de uma maneira muito leve discussões muito sérias na sua entrelinha. Então, eu acho que realmente foi um deleite assistir essa série e, assim, as atuações são muito boas, a maneira como o elenco tem uma química entre si é incrível e, pra mim, o ponto mais alto dessa série é a última temporada, a maneira como ela termina é muito impactante, sabe? O Michel Arouca, lá do Série Maníacos, né, colocou essa série como uma das séries com finais perfeitos e eu tendo a concordar com ele, porque o final é realmente sensacional, sabe? Eu não teria nada pra mudar. Então, se você não viu The Good Place ainda, eu recomendo muito, porque além de ser uma ótima comédia, é uma série que faz a gente refletir e tem uma carga dramática necessária, apesar da maneira leve como ela trata. E pra fechar essa lista, né, a minha série preferida da Netflix, a minha série número 1 da lista, é uma série documental que teve muita repercussão em 2020, você provavelmente já sabe o que eu estou falando, e eu estou falando de The Last Dance. A série aí que acompanha, né, o time do Chicago Bulls da década de 90, marcado, obviamente, pela estrela Michael Jordan, e como esse time conseguiu seu 6º título da NBA. E assim, é uma série documental que pra mim tem um valor de produção incrível e tem um valor de entretenimento muito maior do que muita série aí que é de ficção que a gente tem. E honestamente, foi uma das melhores coisas que eu vi em 2020 até agora e provavelmente vai continuar sendo porque a gente já está em dezembro. E por que eu digo isso, né? The Last Dance foi uma série que, pra mim, mostra realmente o impacto do Michael Jordan para a cultura do esporte, para a cultura pop como um todo. Então é uma série que não é só para você que é fã de esporte, e isso eu tô falando de esporte de maneira geral, não necessariamente basquete, mas para você que é fã de cultura pop, porque você vê como esse cara, né, esse time moldou a indústria que a gente tem hoje em dia. Muitas das coisas que a gente tem, tanto na TV, cinema, se dá muito em função do que a gente viu o Michael Jordan influenciando na sua época. Então, assim, é uma série fundamental para você que gosta de TV e cinema também. Eu gosto muito da maneira como a produção faz, né, o seu storytelling, a gente vê, né, vários membros da equipe ali, não só do time, né, que jogava, mas pessoas de bastidores mesmo, a galera segurança, técnico, enfim, né, toda a relação deles com esse astro, da maneira como aquele time, né, se estabelecia, né, todas as suas confusões, todos os seus problemas, mas ao mesmo tempo todos os seus acertos. Então você vê realmente são personagens muito ricos que, embora sejam pessoas reais, a maneira como a série constrói, né, suas narrativas e suas inclusões faz com que a gente pense que talvez possa até ser uma ficção de tão, né, como eu disse, entretenimento que a série traz. Então ela é muito rica no ponto de vista, né, do impacto que ela trouxe para a nossa sociedade, pensando realmente no entretenimento como um todo, mas também na sua produção, porque é uma série de televisão muito forte, sabe? Realmente foi uma aula de storytelling, uma aula de narrativa que eu adorei assistir. E agora eu quero saber de você. Quais são as suas 5 séries preferidas da Netflix? Coloque nos comentários e também opina, né, sobre a minha lista, o que você acha, se você concorda com elas, quais que você gosta dessas 5 que eu falei, quais você não gosta, enfim, vamos bater um papo maneiro aí nesses comentários. E também não deixe de curtir o vídeo se você gostou e se puder compartilha para outras pessoas. E é claro, se inscreve no canal porque tem bastante vídeo saindo e porque ajuda pra caramba a gente. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.